Vamos resolver esse exercício. Verifique se a relação é funcional, total, injetiva e sobrejetiva. A relação é essa daqui. R é o conjunto de pares ordenados, de coordenadas inteiras, então é uma relação em Z, tais que são os pares que têm a primeira coordenada é ao quadrado da segunda. Então, começando a fazer a análise da relação aqui, num rascunho, que a gente tem aqui um par XY pertence a essa relação, então x e y estão relacionados por essa relação R, quando o x é o quadrado de y. Tá bom, uma maneira boa de analisar essas propriedades de uma relação é a gente fazer um diagrama desse tipo. No caso de uma relação num conjunto infinito, como é o conjunto dos números inteiros, não dá exatamente para fazer o diagrama, mas a gente pode fazer um esboço. Então, se fosse um conjunto finito, a gente podia colocar aqui à esquerda, no conjunto de partida, a gente ia listar todos os elementos do conjunto de partida. No caso do conjunto infinito, a gente lista alguns e faz um esquema de diagrama. Certo, e aí depois que a gente listou os elementos do conjunto de partida, os elementos do conjunto de chegada na relação, a gente vai ligar, formando pares, ligar os elementos que estão relacionados. Então, por exemplo, a gente sabe que 0 ao quadrado dá 0, então 0 está relacionado com 0 por essa relação. Bom, 1 ao quadrado também dá 1. 1 está relacionado com 1 por essa relação. Mais 1 também é o quadrado de menos 1. Então, 1 está relacionado com menos 1. Ótimo. 4 é o quadrado de 2. A gente tem o par 4, 2 na relação. Mas 4 também é o quadrado de menos 2. Então, o par 4 menos 2 também pertence à relação. E já dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos pensar, então, nas propriedades. Essa relação é funcional? Bom, uma relação é funcional quando cada elemento do conjunto de partida que está relacionado com alguém no conjunto de chegada está relacionado com um só. O 0 está relacionado com um só, ele está relacionado só com o 0. 0 é o quadrado de 0 e de mais ninguém. Mas o 1, por exemplo, está relacionado com 1 e também está relacionado com menos 1 por essa relação. Está relacionado com menos 1 por essa relação. Partido do 1 aqui tem duas setinhas. Então, essa relação não é funcional. Tem pelo menos um elemento no conjunto de partida que está relacionado com mais de um elemento no conjunto de chegada. Então, como 1 está relacionado com 1 e também está relacionado com menos 1, a gente conclui que R não é funcional. Será que essa relação é total? Uma relação é total quando todos os elementos do conjunto de partida estão relacionados com pelo menos algum elemento no conjunto de chegada. Bom, essa relação aqui não é total de jeito nenhum. Os negativos com certeza não estão relacionados com ninguém, porque um número negativo não é quadrado de ninguém. Aliás, 2 também não é um quadrado de um número inteiro, 3 não é um quadrado de um número inteiro. Tem um monte aqui no conjunto de partida que não está relacionado com ninguém. Por exemplo, menos 1 é um número inteiro, então é um elemento do conjunto de partida, mas não existe nenhum inteiro que quando a gente eleva ao quadrado, vou chamar de n, número inteiro, que quando eu elevar ao quadrado, o resultado vai dar menos 1. Então, por causa disso, R não é total. Tem um elemento no conjunto de partida que não está relacionado com ninguém, não é total. Tá, e agora a injetividade e sobrejetividade. A injetividade, entre aspas, é a funcionalidade quando a gente olha para o lado do conjunto de chegada. Quer dizer, uma relação é injetiva quando cada elemento do conjunto de chegada que está relacionado com alguém está relacionado com um só. O menos 2, por exemplo, aqui está relacionado com 4, porque 4 é o quadrado de menos 2. Menos 1 está relacionado com 1, porque 1 é o quadrado de menos 1. 0 relacionado com 0. 1 está relacionado com 1. 2 está relacionado com 4. Bom, cada elemento do conjunto que está relacionado com alguém está relacionado com o seu quadrado. O quadrado é único. Então, sim, essa relação é injetiva. Muito bem. Será que a relação é sobrejetiva? A gente analisa a sobrejetividade também no conjunto de chegada. Ela é dual
da totalidade. A totalidade a gente olha no conjunto de partida, sobrejetividade no conjunto de chegada. A gente diz que uma relação é sobrejetiva quando todos os elementos do conjunto de chegada estão relacionados com pelo menos um lá no conjunto de partida. Então vamos ver, nessa relação, esses aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, a gente já olhou, eles têm algum elemento no conjunto de partida que está relacionado com eles, mas se eu pegar um número inteiro qualquer, por exemplo, menos 3, eu vou sempre encontrar algum elemento no conjunto de partida relacionado com ele. É só eu calcular o quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9, eu vou sei então que o 9 está relacionado com menos 3. Então todos os números inteiros têm um quadrado que é um número inteiro. Então essa relação também é sobrejetiva. A gente não fez todos os desenhos aqui, mas o 3 também está relacionado com o 9. Menos 4 vai estar relacionado com 16, 4 está relacionado com 16, e assim, qualquer número inteiro ele vai ser apontado por algum número inteiro que é o seu quadrado. Então a gente fez a análise, já sabemos que a relação não é funcional, não é total, é injetiva e sobrejetiva. Vamos passar isso a limpo, então, escrevendo a resposta e a justificativa direitinho. Antes de passar a limpo, vamos conferir as definições de funcionalidade, totalidade, injetividade, sobrejetividade, para a gente poder escrever nossa resposta bem direitinho. Dado uma relação R de A em B, a gente diz que R é funcional quando acontece o seguinte: para todos A elemento de A, B elemento de B e C também elemento de B, se o para B está na relação e o para C também pertence à relação, B e C têm que ser iguais. Então, funcionalidade é uma propriedade de que é uma generalização de uma implicação. Se eu quero dizer então que uma relação R não é funcional, basta eu encontrar um elemento do conjunto de partida e um par de elementos no conjunto de chegada, de modo que aquele elemento do conjunto de partida está relacionado com os dois elementos que eu identifiquei no conjunto de chegada e são elementos do conjunto de chegada são diferentes. Foi o que a gente fez quando a gente estava analisando a relação. A gente encontrou dois pares de mesma primeira coordenada na relação com segundas coordenadas diferentes. Foi aí que a gente concluiu que a relação não era funcional. Então é só escrever isso bem direitinho. Aqui, R não é funcional. Qual é a justificativa? Considere 1 e menos 1, são números inteiros. Então, no conjunto de partida, o conjunto de chegada é o mesmo no nosso exemplo. Eu sei que 1 ao quadrado é igual a 1 e menos 1 ao quadrado é igual a menos 1. Então, o par 1 pertence à relação e o par 1 menos 1 também pertence à relação. Mas 1 e menos 1 são diferentes, por isso que ela não é funcional. Tem o mesmo elemento do conjunto de partida, que é 1, associado a dois elementos diferentes no conjunto de chegada, 1 e menos 1. Tá bom, vamos ver agora a totalidade. Olhando a definição, tá aqui. A gente diz que uma relação R de A em B é total quando acontece o seguinte: para todo elemento A do conjunto de partida, existe um no conjunto de chegada que está relacionado com ele. Então, se a gente concluiu que a nossa relação não é total, é porque a gente conseguiu encontrar um elemento do conjunto de partida que não tem um correspondente no conjunto de chegada. Vamos passar isso a limpo então. R não é total. Então a gente pega o menos 1 no conjunto de partida, que é os inteiros, o conjunto de chegada também é o conjunto dos inteiros. A gente tem que garantir que não tem ninguém relacionado com o menos 1. Então, não existe no conjunto de chegada, que é o conjunto dos inteiros também, que quando eu elevar ao quadrado, o resultado vai dar menos 1. Ou seja, não existe ninguém no conjunto de chegada para fazer par com o menos 1. Tem um elemento no conjunto de partida que não está relacionado com ninguém no conjunto de chegada. Pronto, a relação R não é total. Vamos ver agora a definição de injetividade. A injetividade é dual da funcionalidade. A funcionalidade era uma propriedade que é a generalização de uma implicação. A injetividade também. A gente diz que uma relação R de A em B é injetiva quando acontece para todos dois elementos A e C no conjunto de partida e B no conjunto de chegada, se eu tenho tanto A quanto C relacionados com B pela relação, é porque A e C têm que ser iguais. A gente tinha concluído que a nossa relação era injetiva, analisando o que acontece pelo diagrama. O que a gente precisa, então, é justificar por que sim, para todos os dois elementos no conjunto de partida e um elemento no conjunto de chegada,
Se isso acontece, então, eu quero justificar por que uma generalização de uma implicação é verdadeira. Eu sei fazer isso. R é injetiva. Então, a justificativa aqui agora é, então, olhando para cá, vamos lá, deixa eu olhar a definição de novo. Se eu quero explicar por que isso vale, eu vou tomar elementos A, C e B. No nosso exemplo, o conjunto de partida e o conjunto de chegada, todos os dois são o conjunto dos números inteiros. Então, eu vou pegar A, B e C nos inteiros. Sejam A e C inteiros e B também um número inteiro. E agora, eu vou supor que A e B estão relacionados pela relação e C e B também. E usando essa informação, vou tentar concluir que A tem que ser igual a C. Se eu conseguir isso, mostrei que a relação é injetiva. Então tá, vamos lá. Suponhamos que AB tem essa relação e CB também. Se é assim, é porque A é o quadrado de B e C também é o quadrado de B. Então, como AB pertence à relação, A é igual a B ao quadrado. Como CB pertence à relação, C também é igual a B ao quadrado. Agora, se A é B ao quadrado e C também é B ao quadrado, A tem que ser igual a C. Pronto. Para todos A, B e C, se AB pertence a R e CB também pertence a R, então A e C são iguais. A relação é injetiva. E agora sobre adjetividade, vamos lá. Uma relação R é sobrejetiva quando acontece o seguinte: para todo objeto no conjunto, a relação R de A em B, para todo elemento do conjunto de chegada, existe algum elemento no conjunto de partida relacionado com ele. Sobrejetividade, então, é dual da totalidade. Tá bom? Então, voltando aqui, fazendo a análise aqui, pelo desenho, pelo diagrama, que a relação é sobrejetiva. Então, como é que a gente vai justificar isso? É uma generalização, eu vou tomar um elemento genérico no conjunto de chegada, que é o B. E aí eu vou ter que descobrir um elemento no conjunto de partida que está relacionado com ele. R é sobrejetivo. Então, seja B um número inteiro. Nosso conjunto de chegada é o conjunto dos números inteiros. E agora, quem é que está relacionado com B por essa relação? Tem que ser o quadrado de B. A gente pode escrever assim: seja A igual ao quadrado de B. Como B ao quadrado B pertence à relação, temos que AB pertence à relação. Então, dado um elemento qualquer no conjunto de chegada, eu consigo encontrar um elemento no conjunto de partida relacionado com ele. A relação é sobrejetiva. E acabou.